Deixa eu falar dessa aqui, ó. Um crime que chocou o Distrito Federal e o Brasil. 10 pessoas da mesma família mortas cruelmente. No dia 12 de janeiro, Elisamar da Silva e seus filhos, Rafael, Rafaela, Gabriel, foram mortos aí, os corpos queimados dentro de um carro, caminhão de cristalina. Foram as primeiras vítimas de um plano criminoso motivado por interesse em um terreno avaliado assim em 2 milhões de reais. E onde é que fica, Fred, o terreno? Num condomínio no Paranoá. A Record TV Brasília acompanhou de perto as buscas aí pelos familiares, entre eles o marido e o sogro de Elisamar. Depois de semanas de investigação, a Polícia Civil do DF prendeu 5 suspeitos aí da prática de todos esses crimes. Entre os delitos estão homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver, cárcere privado. Tudo isso vocês vão ver agora na reportagem de Manuel de Oliveira, na tela. A maior chacina do Distrito Federal começa a ser desvendada com o desaparecimento de Elisamar e dos 3 filhos, os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, de 6 anos, e Gabriel da Silva, de 7. Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elisamar, a mulher dele, Renata Juliene Belchior, e a filha do casal, Gabriela Belchior, são rendidos em casa por 3 homens e um jovem de apenas 17 anos. Gideon, Fabrício Carloman e o jovem simulam um assalto. Horácio, outro suspeito, estava na casa e se passa por vítima. Marcos então resolve reagir e acaba morto. Marcos, Renata e Gabriela são trazidos então para esta casa localizada aqui em Planaltina, no Distrito Federal. E lá dentro, o sogro de Elisamar, ainda vivo, é esquartejado pelo grupo criminoso. Em seguida, Gideon e Horácio cavam um buraco e enterram a vítima. Um adolescente contratado pelos homens se assusta com tamanha brutalidade e logo em seguida, ainda de madrugada, resolve pular esse muro e foge daqui. Enquanto isso, Renata e Gabriela seguem vivas e mantidas em cárcere privado, sendo vigiadas por Fabrício. Os criminosos enviam uma mensagem do celular de Marcos para a ex-mulher dele, Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 55 anos. Eles fingem ser o homem e avisam que Gideon, Horácio e Fabrício vão ajudá-la a fazer a mudança para uma casa nova. Quando Cláudia e a filha Ana Beatriz entram no novo endereço, são rendidas por Carloman. As duas levadas ao cativeiro. Renata e Gabriela ficam em um quarto, Cláudia e Ana em outro, todas vendadas e amarradas. Quinta-feira, 12 de janeiro, o grupo criminoso escreve um bilhete para Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, filho de Marcos e marido de Elisamar, dizendo, abre aspas, chefe, como está o seu dia? Vou precisar de uma ajuda urgente. Tiago, tem como você vir na chácara que eu vou explicar o que está acontecendo. Se puder, com a Lisa e os meninos. Fecha aspas. Tiago avisa então Elisamar e vai ao local onde também acaba sendo rendido. Enquanto isso, a cabeleireira está com as crianças trabalhando no salão de beleza dela na Asa Norte. Por volta das 9h20 da noite, eles são flagrados saindo do local para encontrarem com Tiago na chácara. Por volta de 11 da noite, Elisamar e os filhos chegam para encontrar Tiago e acabam rendidos. Os criminosos deixam Tiago na chácara e levam Elisamar e as crianças para uma rodovia em Cristalina, Goiás. No local, matam os 3 e em seguida queimam o carro com os corpos dentro. Renata e Gabriela são levadas do cativeiro para uma outra rodovia em Unai, Minas Gerais. Os criminosos repetem o roteiro, matam e queimam o carro com os corpos dentro. Tiago, o marido de Elisamar, é levado ao cativeiro onde estavam Cláudia e Ana Beatriz.
Os três são trazidos, então, para esta zona rural, localizada também aqui em Planaltina, no Distrito Federal, a cerca de 5 quilômetros do cativeiro. Neste ponto, Tiago, Cláudia e Ana Beatriz são esfaqueados. Depois disso, os corpos jogados nesta fossa, que tem mais ou menos uma profundidade de 2 metros. Depois de encontrarem os corpos de Elisamar, dos 3 filhos de Renata e Gabriela carbonizados, a força-tarefa da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros começa em busca dos outros corpos. O Gideon Batista Menezes, de 55 anos, considerado o chefe do grupo criminoso e responsável por arquitetar todo o plano, é o primeiro a ser preso. As mãos e os braços queimados chamam a atenção da polícia. No mesmo dia, o corpo de Marcos Antônio é o 7º a ser encontrado esquartejado e enterrado dentro do cativeiro. Segundo a polícia, Gideon teria participado diretamente das mortes de Renata, Gabriela, Elisamar e dos 3 filhos dela. O homem é visto neste posto de combustíveis comprando gasolina antes dos crimes. Na delegacia, Gideon fica em silêncio. Por que você está presa? Por que o senhor está preso? Por que você está presa? 2 horas depois, a Record TV Brasília flagra com exclusividade a chegada do segundo suspeito preso. Trata-se de Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos. Ele presta depoimento à polícia. Fomos abordados pelo pessoal da chácara, lá, os moradores da chácara, o Marcos, juntamente com o Thiago, que participou posteriormente. Deram uma proposta financeira, no valor de R$100 mil. E desde então arquitetaram todo, eu fui participando junto também. Ainda no mesmo dia, Fabrício Silva Canhedo também é preso. Segundo as investigações, ele seria responsável por vigiar Renata, esposa de Marcos, e Gabriela, a filha do casal, no cativeiro. A polícia oferece R$20 mil como recompensa para informações sobre Carloman dos Santos Nogueira, de 26 anos de idade. Mas ele se entrega no mesmo dia. Com relação a esses crimes aí, você tem alguma coisa a falar? Sim. Mas qual foi o seu argumento da participação? Vou falar com o advogado e juiz. Com o advogado de Deus? Falar com o delegado e juiz. Falarei com vocês depois. Carlos Henrique Alves também é preso. Segundo a polícia, o homem de 27 anos, conhecido como Galego, teria sido contratado pelo grupo e participou dos crimes. A gente sabe até agora que a motivação, tá? Essas pessoas foram levadas para o cativeiro, lá foram extraídas senhas, os cadernos demonstram que lá constavam CPF, número de contas, os cartões bancários foram encontrados lá no cativeiro. Então, para a investigação, essas vítimas foram extorquidas lá dentro mediante grave ameaça, também pelo uso de violência e também arma de fogo. A polícia apreende esse adolescente de 17 anos de idade. Em depoimento, ele confessa aos policiais que Carloman teria oferecido a ele R$5 mil. O jovem responde em liberdade. 2 dias depois, um dos suspeitos diz que existem 3 corpos jogados dentro de uma fossa na zona rural de Planaltina, Distrito Federal. São exatamente Tiago, Cláudia e Ana Beatriz. Segundo as investigações, os crimes foram cometidos por causa deste terreno, avaliado em R$2 milhões, onde moravam o sogro e a sogra de Elisamar, juntamente com a cunhada da cabeleireira. Não tem outra razão, a investigação não apurou outra razão que justificasse essas ações horrendas, a não ser o fim econômico. O Ministério Público denunciou os 5 suspeitos à Justiça do Distrito Federal. O caso está sob a responsabilidade da Vara Criminal de Planaltina. Se condenados, cada um pode pegar mais de 200 anos de prisão. Eu tive a curiosidade de, após fazermos essa denúncia, contar a quantidade de crimes que existem nessa denúncia. E nós temos aí 5 autores, nós temos aí 10 vítimas, mas nessa minha contagem, por alto, que deve estar errada, deve ter mais,
Eu contei 102 crimes. Elisamar, Rafael, Rafaela, Gabriel, Marcos, Renata, Cláudia, Tiago, Gabriela e Ana Beatriz foram vítimas de um crime covarde, vítimas da ganância. Gideon, Horácio, Fabrício, Carlomã e Carlos Henrique ficaram marcados como responsáveis pela maior chacina da história do Distrito Federal. Que essa narrativa nunca mais aconteça. 10 corpos. Eu falar que nenhum deles aí tem condições, né? Alguns queimados, outro degolado, esquartejado, 3 enterrados numa fossa, crianças queimadas. Como é que faz o enterro de caixão aberto? Familiares nem tiveram essa oportunidade. E todo mundo aqui, ó. E vocês vêm aqui, Renata, Elisamar, Cláudia, Tiago, Marco Antônio, Gabriela, Ana, Rafael, Rafaela, Gabriel, foram mortos de forma brutal por conta de R$2 milhões. De uma venda de uma chácara que eles nem sabiam se ia receber esse dinheiro, porque não teria documento, porque a casa é de uma outra pessoa. Marco Antônio teria conseguido ficar com a posse e que eles ainda queriam vender. Esse dinheiro seria dividido primeiro, entre 4 pessoas, que ia ser 500 mil para cada um. Mas eles nunca imaginam, né? O dinheiro de começo, gente, vem cá nessa câmera aqui, era para Horácio, Gideon, Fabrício e Carlomã. Depois me entra o trouxa do Galego na história. Depois me entra o trouxa do Galego na história. Mas de começo, seria Carlomã, Fabrício, Gideon e Horácio. Isso aí daria 500 mil contos. Mas eles não pararam para pensar, imaginaram que eles poderiam ser presos, velho. E por ser preso num crime hediondo como esse, onde teriam 10 vítimas, e eu vou falar, teve uma que escapou, que é a mãe de Marcos, sabe o Marcos aqui, ó, que era o dono da chácara, patriarca de tudo ali. Ligaram pra mãe dele também. Senhorinha, onde é que você tá? Vem pra chácara. A mãe desse cabra aqui, ó, chamaram ela pra ir pra chácara. E ela não foi pra chácara porque tava em viagem. Porque eles pensaram, ó, se eu matar todo mundo e sobrar a veinha, ela pode ficar de herdeira. Porque todos foram mortos pensando dessa forma. Não vamos deixar herdeiros. Não vamos deixar beneficiário. Nessa de não deixar beneficiário, eles saíram matando todo mundo aqui. E a senhorinha só não foi morta porque ela conseguiu vazar de Brasília. Vazar não, ela já estava viajando. Graças a Deus, falou, não posso ir porque eu tô viajando, ué. Eu não posso ir porque eu tô viajando. Senão seria mais uma pessoa morta nisso aí. Agora os 5 aí respondem, pode pegar até 340 anos de prisão. E é cada um. Tomara que eles nem consigam um seguro na cadeia, que eles fiquem lá no meio dos outros. Porque o que eles fizeram, nem outros presos respeitam. Matar criança, matar mulher. Pô, isso aí não vai passar nem na lei da cadeia. Cadeia nesses marginais, cadeia nesses vagabundos. Quanto mais, melhor. Eu não vou deixar vocês esquecerem nunca, até que eles sejam julgados, sabe, e condenados numa pena maior possível.